Você está deitado na cama à noite. O dia já acabou. Tudo está em silêncio. Mas sua mente continua funcionando. Você começa a pensar no amanhã, na reunião que vai acontecer, na decisão que precisa tomar, na possibilidade de mudar de emprego, talvez comprar uma casa, talvez comprar um carro, talvez fazer aquela viagem que você sonha há anos. E então algo curioso acontece. Seu coração começa a bater mais rápido. Sua respiração muda. Sua mente começa a imaginar dezenas de cenários diferentes. E quanto mais você pensa, mais seu corpo reage como se tudo aquilo já estivesse acontecendo. Mas existe um detalhe curioso nisso tudo. Nada disso aconteceu ainda. Mesmo assim, o sofrimento parece completamente real. A pergunta é: por que o cérebro humano reage dessa forma? Por que algo que ainda nem aconteceu pode gerar tanto medo, tanta ansiedade e tantas preocupações? Isso acontece todos os dias com milhões de pessoas. Pessoas que estão esperando uma promoção no trabalho. Pessoas que estão pensando em mudar de cidade. Pessoas que aguardam uma resposta importante. Pessoas que estão planejando uma compra grande, uma viagem ou uma nova fase da vida. E muitas vezes, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, realmente já criou um cenário completo. E na maioria das vezes esse cenário é negativo. Mas para entender por que isso acontece, precisamos voltar alguns milhares de anos na história da mente humana. Durante quase toda a história da humanidade, os seres humanos viveram em ambientes extremamente imprevisíveis, predadores, escassez de comida, mudanças climáticas, perigos inesperados. Para sobreviver nesse ambiente, o cérebro humano precisou desenvolver um sistema extremamente eficiente de detecção de ameaças. Uma pequena estrutura do cérebro chamada amígdala tem exatamente essa função. Ela funciona como um verdadeiro sistema de alarme. Quando algo parece perigoso, ela dispara uma reação automática no corpo. O coração acelera. A respiração muda. Os músculos se preparam para agir. Esse mecanismo foi fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Sem ele, provavelmente nossos ancestrais não teriam sobrevivido tempo suficiente para formar sociedades. Mas existe um detalhe muito importante. Esse sistema foi criado para reagir a perigos reais. O problema é que hoje o cérebro reage exatamente da mesma forma a perigos imaginados. Imagine alguém chamado Rafael. Rafael trabalha em uma empresa há alguns anos. Recentemente surgiu a possibilidade de uma promoção. Seria uma grande oportunidade. Mais responsabilidade, mais salário, mais reconhecimento. Mas desde que ouviu falar dessa possibilidade, algo mudou. O Rafael começou a imaginar cenários negativos. E se eu não for bom o suficiente? E se eu cometer um erro? E se eu decepcionar todo mundo? Nenhuma dessas coisas aconteceu. Mas o corpo dele reagia como se já estivessem acontecendo. O coração acelerava. A mente ficava inquieta. E a ansiedade aparecia. A ansiedade é, na verdade, um mecanismo de antecipação. O cérebro tenta prever o futuro. Ele cria simulações mentais. Isso pode ser extremamente útil. Esse mesmo mecanismo ajuda as pessoas a planejar, a tomar decisões, a evitar riscos. Mas quando esse sistema funciona em excesso, algo diferente acontece. O cérebro começa a focar principalmente nos cenários negativos. Isso acontece porque, do ponto de vista evolutivo, prestar atenção no perigo sempre foi mais importante do que prestar atenção no conforto. Se nossos ancestrais ignorassem um perigo real, as consequências poderiam ser fatais. Por isso, o cérebro humano tende a superestimar riscos. Agora pense por um momento. Quantas vezes você já se preocupou intensamente com algo, e depois percebeu que aquilo nunca aconteceu? Talvez uma conversa difícil, uma entrevista de emprego, uma decisão importante. Escreve aqui nos comentários. Qual foi a situação que mais gerou ansiedade para você? Pesquisadores em psicologia estudaram durante anos como o cérebro reage a situações de pressão. Em um experimento famoso, voluntários foram convidados a participar de uma apresentação simulada. Eles tinham que falar diante de avaliadores que não demonstravam nenhuma emoção, nenhum sorriso, nenhuma reação. Apenas silêncio. Enquanto falavam, os pesquisadores mediam as reações do corpo, batimentos cardíacos, respiração, níveis hormonais. O que eles descobriram foi impressionante. O corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real, mesmo sendo apenas uma situação social. Esse tipo de reação mostra algo importante.
O cérebro humano não diferencia perfeitamente entre ameaças físicas e ameaças sociais ou imaginadas. Agora vem a parte mais interessante. Psicólogos descobriram que a forma como interpretamos a ansiedade muda completamente o resultado. Quando alguém pensa, estou ansioso porque algo vai dar errado, o cérebro intensifica o estado de ameaça. Mas quando alguém pensa, meu corpo está se preparando para agir, algo curioso acontece. A ansiedade começa a se transformar em energia e foco. Isso pode acontecer em diversas situações do cotidiano. Antes de uma apresentação, antes de uma entrevista, antes de uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão importante. O corpo pode reagir com ansiedade. Mas isso não significa que algo está errado. Significa que o cérebro está tentando se preparar. A maior parte da ansiedade surge quando a mente está focada em algo que ainda não aconteceu. Quando voltamos nossa atenção para o presente, ou o cérebro percebe que não existe perigo imediato. Respirar profundamente. Preste atenção ao ambiente. Focar em uma ação concreta. Essas pequenas mudanças ajudam o cérebro a reduzir a resposta de ameaça. Talvez uma das coisas mais curiosas sobre a mente humana seja justamente essa. Grande parte do sofrimento que sentimos vem de cenários que existem apenas na imaginação. O futuro ainda não aconteceu, mas o cérebro já reagiu como se estivesse acontecendo. E talvez a pergunta mais importante seja esta: quantas das coisas que você teme hoje realmente vão acontecer? Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mecanismos invisíveis da mente humana, inscreva-se no canal Cogniara. Aqui nós exploramos fenômenos psicológicos que influenciam nossas decisões, emoções e comportamentos todos os dias. E se este vídeo fez você refletir sobre algo na sua própria vida, deixe seu comentário. Porque muitas vezes entender como a mente funciona é o primeiro passo para viver com mais clareza.